para a gente o orçamento secreto. Você lembra do orçamento secreto? Aquela destinação de recursos onde o autor ficava omitido, onde a aplicação do recurso não tinha transparência e que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, ao que indica, essa prática talvez não tenha acabado entre o Congresso e o governo. E isso está na pauta do Supremo. Conta para a gente, Osmando. Exatamente. No dia 1º, na quinta-feira, o Supremo, por convocação do ministro Flávio Dino, vai reunir numa audiência de conciliação o presidente do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República, o chefe da Advocacia Geral da União e o chefe das advocacias da Câmara e do Senado para confrontarem informações e números que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União levantaram sobre aquela situação do orçamento secreto, com base numa denúncia levada à corte pelo PSOL, mas que tem forte referendo, forte sustentação num levantamento que foi produzido pela ONG Contas Abertas e pelo Transparência Brasil, que mostram que somente numa verificação realizada em 2000, realizada em dados de 2021, sobre um valor de 16,3 bilhões de reais, havia uma absoluta ausência de transparência. Quem destinava, o parlamentar que destinava as emendas ficava oculto e, normalmente, tinha-se dificuldade de saber quais eram os municípios, quais eram as cidades que eram realmente beneficiadas. Pois bem, essa questão do orçamento secreto, ela cresceu de tal forma que, de 2018, no período do Michel Temer, ela era de 11,3 bilhões de reais e saltou sobre Bolsonaro a partir daí, em 2021, chegou a 33,4 bilhões e no final de 2022, o último ano do governo Bolsonaro, chegou a 35,6 bilhões de reais, mais do que triplicando em relação aos números encontrados no governo do Temer. Pois bem, estes dados foram confrontados, o Tribunal de Contas da União e os próprios técnicos do Supremo se debruçaram sobre esses números e vai haver, então, essa audiência de conciliação, porque há informações de que este orçamento secreto continua sendo executado mais ainda secretamente do que já era, e imagina-se que, pelas informações levantadas, pelos números colhidos, esses dados finais vão comprometer de forma muito séria a pretensão do presidente da Câmara e do presidente do Senado de reeleger os seus sucessores. Então, vai ter um impacto muito grande sobre a eleição das mesas que deve ocorrer no começo do próximo ano. Lécio, olha, uma prática vedada pelo Supremo Tribunal Federal que agradava e muito aos parlamentares. Eu diria que a atuação política de alguns se baseava, de fato, nas emendas do orçamento secreto e que pode não ter acabado. E aí sobra para quem? Pode sobrar para o presidente Arthur Lira. O fato é que o objetivo, o foco, o Congresso Municipalista de Arthur Lira, aquele Congresso que executa a obra nas cidades bases, nunca sumiu, nunca desapareceu, Alessio.
Ananias, o dilema é justamente esse, né? Mudaram o nome, mudaram a tática, mudaram a forma como esse recurso, esse valor é repassado para os deputados, enfeitaram ali para poder tirar essa imagem negativa que o orçamento secreto teve desde o início da sua história, desde quando os deputados começaram a ter acesso a esse valor, que a gente sabe muito bem, não tinha nenhum tipo de transparência, as pessoas não sabiam para onde ia, quanto cada cidade que era para receber esse valor, de fato recebia, e quanto deixava de receber, não tinha nenhum tipo de prestação de contas, a verdade é essa. Agora, o que a gente vê hoje em dia é que esses recursos continuam sendo repassados com outros nomes. Né? Tem hoje emenda via Pix, que acontecem também sem nenhum tipo de transparência, e é por isso que voltou a ser investigado a questão de orçamento secreto, porque só mudaram o nome. A tática é praticamente a mesma, continuam fazendo esse repasse, dizendo que vão fazer obras, que vão fazer investimentos em cidades, quando na verdade esse recurso muitas vezes não chega lá na ponta, não chegam para essas obras, os municípios não veem o recurso. Então é mais mesmo para poder se manter no poder, como você falou, Nanias, é municipalista, é aquela coisa de agradar o prefeito com um valorzinho aqui, outro ali, para poder ter o apoio de volta na próxima eleição, nada mais que isso. A gente fala sempre aqui sobre essa questão da população repensar em quem votar, porque esses valores eram de fato para atender a população, mas acabam se perdendo no meio do caminho e infelizmente a gente precisa de uma investigação como essa para poder ir atrás do recurso que de fato e de direito deve ser do povo. O negócio é tão bom, Francis, que até tem desestimulado alguns deputados a entrarem na política para disputar cargos no executivo, já que estão tão abastecidos de emendas. Justamente, Ananias. Inclusive, a DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que é um órgão ali vinculado ao Senado, realizou um levantamento sobre os parlamentares que serão candidatos, que foram candidatos na eleição passada, e uma perspectiva também para 2024. Então, em 2020, se atingiu o menor índice de deputados e senadores que concorreram a prefeituras no país, número que deve cair ainda mais em 2024. Ali em 2020 foram apenas 59. Para se ter uma ideia, no final da década de 90, esse número chegou ali perto de 120 deputados e senadores que deixaram ali a casa ou se licenciaram para concorrer. E os eleitos, obviamente, assumiram prefeituras. O fato é que hoje os senadores e deputados federais dispõem só de emendas individuais de um valor aviltante, sem contar as emendas de bancada e essas especiais como as emendas PIX. Para se ter uma ideia, apenas ali até o final do mês de junho, haviam sido empenhados mais de 8 bilhões de reais em emendas PIX. Dessas, Ananias, menos de 1% tinha a descrição da destinação para qual prefeitura, para qual governo do estado, ou seja, mais de 90%, 99% não tinham qualquer transparência quanto à destinação desse recurso. Então, é realmente um escárnio, mas o STF trazer de volta essa pauta vai, sem dúvida alguma, mexer num vespeiro, porque esses parlamentares não estão dispostos a perder tudo isso que conquistaram de recursos, ou pelo menos a ter uma transparência maior quanto à destinação deles. Por que não indicar nessas 99% de emendas PIX para onde foi, qual prefeitura beneficiada, para qual obra foi destinada? Isso levanta dúvidas sobre a transparência, Ananias. Cíntia, esse Congresso que se